Como estudar para procuradorias do zero. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica. E hoje nós vamos responder essa pergunta que nós sempre recebemos por aqui, que eu particularmente recebo muito nas minhas redes sociais, encontrando com alunos, enfim. Sempre eu recebo essa pergunta: como começar a estudar para procuradorias? Como se preparar para procuradorias do zero, partindo do nada? Bom, a gente vai responder isso hoje, passando aí pelas principais matérias, como você vai de fato se organizar para estudar para concursos, o que é mais importante, o que deve priorizar, o que não deve priorizar, tudo que você precisa saber para ter uma preparação correta para procuradorias desde o início, tá? A gente vai falar aqui nesse vídeo. Sou o professor Rodolfo Pena, coordeno a área de procuradorias aqui no Estratégia Carreira Jurídica, sou procurador do estado de São Paulo, dou aula aqui de direito administrativo também, e já quero te convidar o seguinte: comenta aqui no vídeo quais outros assuntos você quer que a gente trate aqui no canal, que aí a gente grava o vídeo e traz esse conteúdo pra vocês, beleza? Então já deixa o seu comentário aqui, fala: poxa, eu tenho muita dúvida sobre isso, faz um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui que a gente vai pegar todos esses comentários e vamos conversar sobre eles, tá? Claro, se inscreve também, compartilha, curte e tudo mais. Beleza, pessoal? Como então você vai estudar para procuradorias do zero, partindo do zero aí na sua preparação, né? Vai começar mesmo. Vamos lá, a gente tem alguns detalhes que nós precisamos tratar. Primeiro, o concurso de procuradorias, ele tem muitos editais, né? Por que vale a pena, né? Ah, caí de paraquedas aqui, ainda não sei, mas vou assistir. Primeiro, por que procuradorias têm sido muito procurada aí, né? Com perdão do trocadilho, não foi a minha intenção, saiu sem querer. Por quê? Primeiro, tem um alto número de editais, ok? Um alto número de editais. Você tem PGE, você tem PGM, você tem procuradorias legislativas, você tem procuradorias de algumas autarquias ainda, né? Fundações que são de antes da Constituição de 88. Você tem concurso para advogados e empresas estatais. Então você estuda um núcleo básico só e consegue direcionar para várias áreas. Então você tem muita oportunidade. Na maioria das procuradorias você pode exercer advocacia privada. Então você tem um salário fixo, você recebe da procuradoria com o seu trabalho ali do dia a dia e tudo mais, e ainda pode se aventurar na advocacia privada para ganhar ainda mais dinheiro, ou não, mas para ser realizado, ok, mas vai ganhar mais dinheiro também, obviamente, né? Não, eu quero fazer voluntariado, maravilha, melhor ainda, mas pode exercer advocacia privada, é uma possibilidade. Alto valor das remunerações, né, acima de 30, 35 mil reais, e maior flexibilidade na exigência de prática jurídica. Primeiro, a maioria não exige prática jurídica, e quando exige, só se comprova na data da posse, e não na inscrição definitiva, como ocorre na magistratura, no Ministério Público. E eu acrescento mais um detalhe aqui: a maior possibilidade de teletrabalho, tá? É mais fácil ter teletrabalho ou implementar teletrabalho em procuradorias do que em carreiras de magistratura, MP, delegado, esquece. Magistratura também é muito difícil. Cartório também, e defensoria tem que fazer atendimento presencial. Então assim, procuradoria das carreiras jurídicas para teletrabalho é mais fácil de conseguir, tá? Então vamos lá. O que é importante aqui pra gente começar a conversar? Então o esquema aqui, ó, em procuradorias, olha a quantidade de oportunidades. No âmbito federal você tem AGU, Procurador Federal, PFN, Bacen, ainda tem advogado do Senado e da Câmara dos Deputados. Estadual, PGEs, algumas autarquias e fundações cujas procuradorias foram criadas antes da Constituição de 88. E Assembleias Legislativas. PGMs, mais de 5 mil municípios no país, e ainda tem as câmaras municipais. Então são realmente muitas oportunidades. Mas beleza, como eu começo estudando para procuradorias? A gente vai começar já com uma polêmica aqui, né? Qual que é a polêmica? O tal do núcleo duro. O que é núcleo duro? Essa expressão se consolidou no mundo de procuradorias para tratar das 4 principais matérias desses concursos de procuradorias. Mas qual é a polêmica aqui, né? Tem núcleo duro. Já ouvi gente falando em quarteto fantástico de procuradorias. Já ouvi gente falando aí de núcleo básico, né? Enfim, tinha várias expressões, o núcleo duro se consolidou aí.
como termo principal, né? Coloca aqui nos comentários como é que você conhece esse núcleo duro aí, como é que você chegou aí. E a polêmica é a seguinte, né? Tem muita gente falando, ah, não, beleza, você não passa em concurso de procuradorias só estudando núcleo duro, mas isso é óbvio, quanto a isso não existe polêmica, né? É óbvio que não vai passar em concurso de procuradoria sabendo só 4 matérias. Não tem como. A ideia do núcleo duro é que essas matérias em procuradorias normalmente têm maior incidência, são cobradas com maior profundidade, maior verticalização, você tem que se aprofundar mais nessas matérias, tem maior incidência em segundas fases e provas orais, né? Tem mais questões na prova objetiva e são matérias maiores, que você vai levar mais tempo para estudar. Em razão disso tudo que eu estou falando para vocês, o que a maioria das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, indica? Que você comece estudando para procuradorias pelo núcleo duro. Não tô dizendo que você vai estudar só isso, pelo amor de Deus. Você não vai estudar só isso, você não vai passar estudando só essas 4 matérias. Mas você começa por elas. Por quê? Porque são matérias que você leva mais tempo para terminar de estudar. Você tem que se aprofundar um pouco mais, então se você começar a estudar elas antes, você vai ter um maior tempo de maturação do conteúdo, da memória sobre elas. E quando você termina de estudar elas e começa a estudar as demais, você está mais preparado nessas matérias, como elas são mais cobradas na prova objetiva, na maioria dos casos, você em geral consegue ter um desempenho melhor nas provas do que quem começa estudando tudo de uma vez, tá? Então você começa a ter um melhor desempenho antes do que quem começa estudando tudo de uma vez. Então isso é questão de estratégia, tá? É questão só de você organizar o seu estudo, você priorizar certas matérias no início, mas depois você vai incluir as demais, problema nenhum. Entendido aí? Então a ideia, né, e a sugestão é que você comece estudando essas 4 matérias. Se você tem muito tempo, você vai estudar 8 horas por dia, por exemplo. Estou dizendo, não é a regra, tá? Que estude 8 horas por dia já. Não se assuste, ah, não tenho 8 horas por dia, não consigo estudar 8 horas por dia porque eu trabalho. Não se preocupa, tá? Ter 8 horas por dia para estudar não é a regra. São algumas pessoas que possuem. Aí você pode incluir um pouco mais de matérias na sua semana, né? Para não estudar só 4, dá um pouquinho mais. Mas a ideia é que você comece estudando por essas 4 matérias que formam esse núcleo duro, né? Esse quarteto fantástico aí, os concursos de procuradorias, que normalmente 4 matérias são 50%, 60% da prova objetiva. E aí, beleza, você tem na sequência as matérias chamadas secundárias, satélites, aí também tem um número muito grande de nomes e expressões que se utilizam para falar dessas matérias. Aí você tem essas matérias secundárias: civil, financeiro, ambiental, trabalho, processo do trabalho. Com essas 5 aqui você completa 9 que formam aí a grande maioria dos concursos de procuradorias, cobram essas 9 matérias. Núcleo duro mais as matérias satélite. São as matérias cobradas na maioria dos concursos de procuradoria. Alguns concursos terão matérias a mais, mas dificilmente terão matérias a menos. A não ser que sejam algumas PGMs menores e tal, mas dificilmente você vai encontrar bons concursos de procuradorias com menos do que essas 9 matérias. A maioria deles vai cobrar essas 9. Você tem as 4 principais, mas essas 5 consideradas secundárias. Aí beleza, você tem um pouco mais de tempo no seu dia, você vai estudar 2 matérias por dia, tem 8 horas por dia, beleza, você estuda 2 matérias, e aí você inclui civil, financeiro, fica estudando 6 matérias por semana, até você terminar essas matérias. Ah não, eu tenho 4 horas por dia, estuda uma matéria só, até 5 horas por dia de estudo, eu indico que você estude uma matéria só. Passou disso, 6 horas em diante, aí você estuda 2, 3 horas cada, ou 4 horas uma, 3 horas outra. Se você tem 7, 4 horas cada, você tem 8, e assim vai. 2 matérias por dia tá de bom tamanho. E aí beleza, você vai estudar 6 matérias, você tem menos tempo, você estuda só 4, só o núcleo duro, ou inclui mais as 2, estuda 6 até terminar. Terminou essas 6, você vai reduzir os dias de estudo delas. Normalmente você estaria estudando elas, cada uma delas 2 vezes por semana. Você vai começar a estudar uma vez só e vai incluir as outras. Vai continuar revisando essas matérias que você estudou, já terminou, né? Você vai estudar, grifar o seu material. Se você assistir vídeo aula, você vai fazer caderno, montando o seu material de revisão.
Isso é muito importante, você tem que montar um material de revisão. Seja por meio dos grifos, que é o que eu mais indico, o que eu prefiro, seja fazendo um caderno caso você estude assistindo videoaulas. Montou seu material de revisão dessas 4 ou 6 matérias, você inclui as outras na sua rotina de estudo. Você continua revisando essas que você terminou, aí você vai revisar só os seus grifos ou só o seu caderno. Claro, isso tudo lendo lei, fazendo questões, acompanhando a jurisprudência. E vai incluir as outras, ambiental, trabalho, processo do trabalho. Eventualmente, você vai se deparar com alguns concursos que tem algumas dessas matérias, são matérias eventuais, que não estão em todos os concursos de procuradorias, mas estão em alguns. Empresarial, previdenciário, penal, processo penal, econômico, às vezes direitos humanos. Às vezes pode aparecer um eleitoral, mas aí é bem mais raro, tá? Enfim, então se o seu concurso, o concurso que você tem em vista, cobra uma dessas matérias, você também já inclui aqui, vai estudando. Beleza? Mas a ideia é que você vai fazendo essa escadinha de preparação. Você não joga tudo de uma vez ali e já sai estudando tudo, até porque isso vai gerar muita frustração, você vai avançar muito devagar, e aí realmente o psicológico vai contar bastante aí na hora de você formar essa estratégia. Então começa estudando 4, 6 matérias, as principais. Terminou, você continua revisando elas num período menor da sua semana, e no outro período que vai sobrar, já que você vai reduzir os dias de estudo delas, você vai incluir as demais e vai continuar, vai estudar do zero as demais e continuar revisando aquelas que você já terminou, tá? Tudo de acordo com os seus com o concurso que você tem como objetivo. Em PGMs, você vai se deparar com direito urbanístico, na maioria delas, e algumas delas com português, tá? Algumas português, algumas ainda vão cobrar raciocínio lógico, algumas até cobram informática, né? Enfim, não é muito o que a gente gostaria, mas acontece. Então, assim, você vai se preparar para PGMs, faz o seu núcleo básico, as 6, coloca secundárias depois, e depois você acrescenta urbanístico, eventualmente acrescenta português também. Ok, então você vai se organizar dessa maneira. Ah, quero conciliar. São essas matérias. Ainda tem fazenda pública em juízo, que é uma matéria importante. Às vezes a gente separa ela do processo civil porque ela precisa de uma abordagem diferente. Você vai estudar como que a procuradoria se comporta em juízo na defesa ali do interesse público. Perfeito? Então essas matérias aqui, esses 7 blocos, esses 10 blocos aqui que você tá vendo, formam aqui esse bloco básico de procuradorias. São as matérias que estarão presentes em 95% dos concursos de procuradorias bons que vocês vão fazer. Então, você termina todas essas matérias, você tem a sua base. Depois você vai direcionando. Ah, não, olha, eu quero fazer esse concurso aqui, mas ele cobra empresarial, ele cobra previdenciário. Você inclui essas matérias e estuda, beleza? E assim você vai se preparando, né, para esses concursos de procuradorias. Como é que você vai se organizar, né? Como é que você vai organizar a sua semana aí? Você separa aqui a sua semana, como eu falei, até 5 horas, coloca uma matéria por dia, tá bom? Segunda, administrativo, terça, constitucional, tributário na quarta, processo civil na quinta. Na sexta você volta administrativo, no sábado você estuda 2, você tem mais tempo, aí você vai constitucional, tributário, domingo você estuda processo civil. Pronto, fechou a sua semana. Domingo você estuda meio período só a parte da manhã, processo civil, fechou. Estudou 2 vezes cada uma dessas matérias. Você tem 6 horas ou mais, coloca 2 por dia, que aí você tem uma alternância. Isso vai gerar aí uma renovação ali do seu ânimo, uma renovação da sua atenção, né, quando você muda de matéria ali no dia. Então, se colocar administrativo de manhã, enfim, tributário de tarde, administrativo de manhã, tributário de tarde e noite, enfim, 2 matérias por dia, aí você coloca 6, inclui civil e financeiro. Terminou essas matérias que você está estudando primeiro, você passa a estudá-las apenas uma vez por semana, que aí é revisão, e o tempo que sobrar, né, que vai ficar em branco, você vai incluir as demais matérias, né? Sempre, pessoal, lembrando, grifando o seu material, né? O LDI aqui do Estratégia já tem todo esse mecanismo para você fazer os seus grifos. Depois você vai extrair um resumo. Com um clique só, você extrai um resumo só com os seus grifos, que vai ficar top. Pronto, você já tem um resumo seu, só com aquilo que você grifou. E aí depois você vai ficar revisando só os seus grifos.
Porque você reduziu o material, sua revisão vai ficar muito mais rápido, tá? Então você lê o material todo na primeira leitura, depois você vai ficar só revisando os grifos. Inclui questões, terminou um assunto, faz 10 a 20 questões, pronto, sobre aquele mesmo assunto. E lê a lei que está sendo citada ali no material, né? Vai acompanhando a jurisprudência também. Pronto, essa é a sua preparação. Você vai aí levar um tempo de preparação, de formação da sua bagagem, da sua base, e aí acabou. Aí você vai depois direcionando para esses concursos de procuradorias, vai chegando competitivo os concursos de procuradorias. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos lá, então se preparar forte. Tem muito mais coisa para falar, claro, mas esse é um primeiro vídeo que a gente vai gravar. Depois a gente vai trazer outros pontos importantes. Como que eu faço os grifos? Como que eu estudo a lei seca? Como que eu incluo as questões aqui no meu estudo? Como que eu faço revisão? Cada um desses temas vai virar um vídeo aqui para vocês. Mas eu preciso que vocês coloquem nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Então, coloca aqui nos comentários, que a gente vai pegar esses comentários e vai gravar o vídeo para vocês, tá? Então, qual desses assuntos você quer ver? Análise de carreira, análise de algum concurso específico, conteúdo de direito, conteúdo de técnica de estudo, qualquer coisa que você quiser, fala aqui nos comentários, a gente grava para vocês. Beleza? Bom, também se inscreve no canal para não perder quando tiver vídeo novo, né? Curte, compartilha esse vídeo com quem precisa e segue a gente nas redes sociais, @estratégia carreira jurídica no singular e @rodolfo.pena, o pena com 2 N's. A gente vai caminhando junto aí até a sua aprovação. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.